Olá, seja bem-vindo a mais um Panorama Macro. Hoje é dia 23 de junho, uma semana relativamente calma em comparação com a semana passada, que foi uma semana de fortes quedas. Provavelmente agora o mercado em compasso de espera, tentando entender quais serão os próximos passos do Fed e do Banco Central Europeu, que vem deixando cada vez mais claro que o principal objetivo é conter a inflação, mesmo que gere uma recessão no meio do caminho. Esse efeito colateral já começa a surtir alguns efeitos ali, mas com essa nova percepção de recessão a caminho, nós vimos pela primeira vez o preço do petróleo arrefecendo. Então, o petróleo em queda já começa a gerar também uma percepção de que a inflação deve acompanhar nos próximos períodos. E aqui a inflação de 5 anos também já num movimento de baixa que foi um pouco mais acentuado aqui após essas quedas do preço do petróleo. Petróleo que chegou a atingir ali por volta de 120 dólares, agora negocia aqui um pouco acima dos 100 dólares. Mais importante, se vocês vêm acompanhando os vídeos anteriores, que a gente considere que desde as políticas ESG, os investimentos em petroleiras vêm em queda e, por consequência, a oferta geral de petróleo também. Somado a isso, nós tivemos agora com a guerra da Ucrânia sanções contra a Rússia, mas não apenas contra a Rússia, nós já vínhamos de sanções contra o Irã, contra a Venezuela, e esses são aí, junto com os Estados Unidos e alguns países do Oriente Médio, os principais países produtores de petróleo e gás natural. Então a oferta segue muito baixa, o que vem gerando essa queda no preço do petróleo é realmente a preocupação com recessão. E por mais que se estranhe escutar isso, esse talvez seja o objetivo do Fed, né? Gerar uma pequena recessão e conseguir conter esse superaquecimento da economia. A grande questão agora ficou claro que nós atingimos aqui um pico na economia e o grande questionamento nós vamos só fazer uma leve queda para depois voltar a subir ou vamos até o fundo do poço para só depois voltar a subir. Então aqui seria o pouso turbulento. E aqui em cima seria um pouso mais suave. Nós já começamos a ver alguns sinais de que a economia vem diminuindo de ritmo, mas é interessante a gente lembrar o porquê que nós chegamos até aqui. Em 2020 nós tivemos aqui um recorde de estímulos monetários, foram injetados trilhões de dólares na economia. Vocês devem ter visto na época que foram criados mais dólares aqui em 2020 do que todo o período anterior da história, no momento em que isso foi somado a uma quebra nas cadeias de suprimento. Então, o que aconteceu naquele momento? A grande preocupação era que a população trancada em lockdown não teria dinheiro para sobreviver, para se alimentar, então foi colocado ali dinheiro direto na conta, né? Dinheiro excessivo na economia. No momento em que não se considerou que essas mesmas pessoas que receberam dinheiro e estavam trancadas em casa não iam poder trabalhar, não estariam nas fábricas, não estariam nas indústrias. Então você teve artificialmente um aumento muito forte de demanda, no momento em que, por estar tudo fechado, nós tivemos uma queda igualmente forte na oferta. E, naturalmente, se você tem as fábricas parando de funcionar, você começa a ter uma queda nas cadeias de produção. E foi o que aconteceu aqui. Somado, né? Estímulos excessivos, cadeia produtiva quebrada, né? não conseguindo mais entregar os produtos. E o que chamou mais atenção na época, por exemplo, foram os chips de carro, né? Esses chips que são realmente uma produção literalmente global, você vai ter produtoras ali nos Estados Unidos, na Europa, recebendo chips de Taiwan, da Coreia do Sul, da China, e tudo isso parou de funcionar de repente. Agora, a gente começa a perceber que o mercado de trabalho, que estava extremamente forte, aliás, está extremamente forte nos Estados Unidos, precisa começar a recuar para gerar um efeito de quebra dessa percepção de riqueza, né? Eu já comentei em vários vídeos que nós temos hoje em dia nos Estados Unidos 2 vagas para cada candidato, então isso coloca nas mãos do candidato o poder de barganha e naturalmente você tem aumento dos salários, né? E aí, para quem gosta um pouquinho de economia,
aqui a gente tem essa curva de oferta e demanda. A demanda anterior por produtos e serviços estava aqui, né, nessa faixa, uma demanda menor. Com esse excesso de oferta, esse excesso de dinheiro, esse excesso de trabalho, essa sensação de riqueza que é muito gerada por bolsa em alta, né? A gente precisa considerar que nos Estados Unidos existe investimento massivo em bolsa, então quando a bolsa sobe muito, as pessoas ficam realmente mais ricas. Houve um movimento nessa curva de demanda aqui para o lado direito. Só que antes, a oferta que estava aqui nesse nível, de repente ficou uma oferta muito mais limitada e a demanda continuou muito alta. Então gera um aumento generalizado de preços. Qual que é o efeito disso? Para esses países que estão aqui nessa faixa de preço, né, de distribuição de PIB por cabeça, PIB per capita, não afeta tanto uma certa inflação. Só que imagina para esses países que estão concentrados aqui nessa faixa mais pobre, com PIB abaixo de 10 mil dólares por ano, eles são extremamente afetados porque você tem de repente inflação acima de 10%, 13%. Então o grande peso inflacionário que gera tanta preocupação nos governos é justamente nessa camada da população que tem menos poder de compra. E quando a gente considera aqui, a gente tem países africanos, países mais pobres ali, com PIB per capita na faixa de 500 dólares, na faixa de 200 dólares, né? E uma alta de repente de 10, 15% do preço é muito custosa para essas populações. Além de tudo, você tem aumento do preço do petróleo, que é base da economia, que vai gerar também mais inflação nesses países. E é até interessante que quando você tem um aumento muito forte de petróleo, as pessoas não conseguem mais consumir os derivados de petróleo, não conseguem mais consumir energia de gasolina, de diesel, e elas vão passar a queimar mais carvão, que é tudo que as políticas ESG não queriam. Então foi um grande tiro no pé apostar aqui contra a indústria do petróleo. Nós já devemos começar a ver esses movimentos nos próximos meses, mas isso mostra que como essas políticas, quando são mal pensadas, sem considerar a realidade aqui dos mercados, elas acabam sendo extremamente negativas para a economia e para o meio ambiente. Agora, nós já estamos vendo aqui o Fed falando claramente que, olha, nós vamos subir a taxa de juros mesmo que cause uma recessão. E é justamente isso que vem gerando essas quedas no mercado. Agora, a gente percebe que o índice de sentimento do mercado, tendência clara de baixa. A gente percebe aqui que novos empregos em queda, economia, percepção da economia em queda, finanças pessoais, tudo começando aqui um movimento de tendência de baixa. E é isso que o Fed precisa fazer agora. Aqui os primeiros dados de consumo já em queda, né, começando aqui a trabalhar abaixo do campo positivo, e isso deve começar também a gerar um efeito mais negativo aqui futuramente. Aqui nesse caso ele já vai mostrar o consumo de produtos não necessários, né? Então antes isso estava ali muito em alta, você tem excesso de dinheiro, se o dinheiro está sobrando, você vai consumir bens não necessários. E agora a gente já percebe que começa a ter uma diminuição nos gastos de bens supérfluos, vamos dizer assim. Aqui já em relação à expectativa de lucros em queda, o que a gente vai começar a ver? Em vermelho é a expectativa de lucro por ação da Bolsa Americana. Então, aqui por volta de 2021, lá pelo meio do ano passado, nós atingimos esse pico, né? E agora estamos novamente numa tendência de baixa. E a partir do momento que volta para essa região e começa a trabalhar abaixo de zero, você vê que nós vamos voltar provavelmente a patamares de lucro de anos anteriores, né? Como aconteceu aqui em 2020, que houve uma queda de lucro das empresas americanas, e possivelmente vamos começar a enxergar isso aqui a partir do segundo semestre de 2022. Naturalmente, eu sempre falo aqui de ciclo de mercado. Esse gráfico é bastante interessante porque é um gráfico aqui do Goldman Sachs, porque ele mostra o seguinte, ó, o preço das ações aqui em azul escuro e o lucro por ação em azul claro.
E a gente percebe que o preço das ações começa a virar para cima de 6 a 9 meses antes do lucro real das empresas começar a subir novamente. O que isso quer dizer? Que o ciclo do mercado ele é adiantado em relação à economia real. Eu já mostrei esse gráfico aqui algumas vezes e ele mostra o ciclo do mercado em amarelo virando antes do pico econômico, que só vai acontecer alguns meses depois. E da mesma forma, se nós entrarmos em recessão, o ciclo do mercado vai virar antes. E o interessante é que esse gráfico aqui comprova isso, né? Confirma isso, que isso acontece normalmente de 6 a 9 meses antes da virada real da economia real. Então, o que nós começamos a ver agora, num movimento de, vamos dizer, uma alta dentro do mercado de baixa, para mim ainda é precipitado. Eu entendo que nós não começamos a ver ainda aquelas notícias ruins, as notícias reais de desaceleração econômica. O mercado está procurando alguns motivos para voltar a subir, mas esses motivos não vão acontecer. Ainda precisa de tempo, né, para o mercado amadurecer aqui essa queda, para a economia realmente desacelerar e aí sim nós chegarmos no fundo e voltarmos a subir. Eu entendo que a gente já tem alguns bancos americanos, algumas instituições colocando o S&P lá por volta dos 3.000 pontos, 3.100 pontos. Isso aqui daria uma queda de pelo menos 10, 15% no mercado americano, mas nós já caímos bem. Então vai depender muito também de como o Fed vai passar essa mensagem, né? Se ele vai conseguir convencer o mercado de que vai ser um pouso mais suave ou não. Mas o fato é que aqui é o gráfico da semana passada do petróleo, quando ele bateu aqui a faixa dos $120. E agora, olha como que ele já está. Queda, voltamos aqui para a faixa dos $105. E caso ele perca os $100, eu ainda acho um pouco difícil que faça isso agora, vai realmente buscar aqui a região dos 92, $90. E, teoricamente, já fruto dessa preocupação com recessão. Isso é, na minha visão aqui, bastante positivo para a economia. O petróleo tão caro do jeito que está gera muito problema. Ele passa a ser um problema muito sério ali, porque o petróleo ele serve de base para toda a economia. E, de alguma forma, já se começou a falar até mesmo de uma possível trégua na Rússia e Ucrânia, alguns comentários desse tipo. Acho difícil que isso aconteça agora, mas tudo pode acontecer. Se de fato houver uma trégua lá entre Rússia e Ucrânia, isso vai influenciar bastante o preço do petróleo. Nós finalizamos a nossa carteira americana na semana retrasada, semana passada, e graças a Deus nós finalizamos a carteira quando o mercado ainda estava negociando aqui na alta, antes dele cair muito forte. Então a gente conseguiu travar a carteira com mais ou menos 23% de alta no ano. Agora eu fico aguardando novos momentos de entrada, mas se vocês acompanharam vídeos anteriores meus, o que eu comentei antes de fato acontecer esse movimento foi, olha, a hora que começar o assunto de recessão, as primeiras empresas que vão cair vão ser as petroleiras. E realmente foi o que aconteceu, as petroleiras caíram já 20% durante esse período, e eu vou mostrar alguns gráficos depois para vocês entenderem isso na prática. O que vem acontecendo agora, que eu acho que é um movimento bastante interessante? Com esse recente movimento de queda aqui no setor de energia que para os americanos ali a gente está falando de petróleo e gás, tivemos uma queda de 20% nas últimas 2 semanas. Enquanto isso, o setor de energia limpa teve uma alta. Então é bem possível que, dentre alguns setores que devem ter um movimento de alta para os próximos períodos, seja que indústria fotovoltaica, indústria de energia limpa de um modo geral e toda a cadeia adjacente. E eu já começo a monitorar algumas empresas desse tipo. Eu acho que o petróleo e as petroleiras não devem ter novamente aquele forte movimento de alta. Nós tivemos ali algumas empresas na nossa carteira, mesmo empresas que foram entradas recentes, ali pegando 40%, 45% em 2, 3 meses de carteira. Então é um resultado bastante expressivo para um período tão curto. Só que eu acho que agora a gente perdeu o momentum, né? Momentum que é ímpeto, né? Aquele movimento de forte alta mesmo com o mercado em baixa. Já na zona do euro,
O que a gente vê é, recentemente, nós tivemos aí os dados de inflação inglesa, vindo aqui na faixa de 9%, também maior inflação dos últimos 40 anos. E o que chamou bastante atenção desse movimento é que, primeiro, eles já não consideram que a inflação possa fazer um movimento de retorno aqui para baixo, e sim um movimento de platô, ficando lateralizada aqui na faixa de 8 a 10%. Então isso chama bastante atenção, começa a ficar no radar, que a gente possa ter um movimento mais contínuo de inflação na Europa, né, ele lateralizando aqui nessa faixa aqui em cima. E isso vai gerar provavelmente uma série de reações no Banco Central Europeu. Só que qual é o grande problema da Europa? Eles têm uma política monetária única para todo o bloco, só que diferentes realidades em cada um dos países. Eu já comentei isso no último vídeo, mas é importante reforçar, porque você tem ali a Alemanha, que é um país austero com as contas controladas, você tem os outros países que são chamados ali de PIGs, né? Portugal, Espanha, Grécia, Itália, que são países endividados, com uma alta relação dívida-PIB, e se o Banco Central Europeu eleva muito a taxa de juros, esses países muito endividados vão ter um custo muito maior de carrego da dívida. Então eles ficam numa situação muito complicada, porque eles podem quebrar esses países adjacentes. Agora, a Alemanha, que está com as contas controladas, quer ver esse aumento de juros, mas para ela isso vai ter um efeito negativo muito menor, para conseguir levar a inflação de volta para os patamares anteriores. Provavelmente não vai conseguir, pelo menos nesse curto prazo, já que a inflação, assim como a inflação americana, vem também aqui, ó, setor de serviços, muito influenciado, eletricidade e gás e combustível. Olha a eletricidade e gás aqui nessa faixa. Ó. E essa parte em azul de produtos manufaturados. Qual é a expectativa agora ali para eles, né? Voltar aqui para baixo, eu acho que não vai acontecer, isso aqui especificamente em relação à Inglaterra, né? Acho que isso não deve acontecer, embora a Inglaterra vá ter esse benefício de não ter a sua economia atrelada de forma tão intensa com a União Europeia. Nós aqui já vemos a confiança do consumidor europeu caindo bastante também, níveis super baixos, né? Como não se viam já há muito tempo, abaixo até da linha aqui de 2008, abaixo de 2013 e novamente aqui nessa faixa. Para investidores de longuíssimo prazo, quando você olha esse tipo de situação, muitos vão olhar e vão falar, então esse aqui é o momento de comprar, porque você está chegando no extremo do nível de confiança baixo, então daqui para frente não tem como cair muito mais, a tendência é voltar a subir, chegamos no fundo do mercado. No nosso modelo, a gente não segue muito esse raciocínio de comprar com a faca caindo. A gente espera realmente o mercado voltar a subir. Vamos perder aqui esse primeiro movimento de alta, provavelmente, quando acontecer. Não acho que vai acontecer agora. Mas nós entramos já quando a tendência está um pouco mais clara. O que a gente começa a ver agora, além de tudo, é um efeito interessante para a Europa, que com o número de refugiados ucranianos, a força de trabalho europeia que vinha em queda, né, a gente percebe esse movimento de queda, pode ter um novo fluxo de trabalhadores qualificados sendo ingressados na economia, né? Então isso pode acabar tendo um efeito bem positivo para a Europa nesses próximos anos. Só que em relação ao petróleo, em relação ao gás natural russo, a gente percebe aqui, olha, impacto da oferta de gás russo na Europa, né? Aqui em vermelho está o preço do gás. Então o preço subindo bastante, tendência de alta, enquanto em cinza está aqui a oferta de gás russo que vem lá pelo Nord Stream, né, que é aquele grande gasoduto que sai aqui da Rússia e chega até a Alemanha. E o que vem acontecendo o Nord Stream está sendo reduzido, possivelmente até sendo fechado, mas a gente percebe que mesmo com as sanções, esses países não conseguem abrir mão de repente, né? Então, naturalmente, vem com uma oferta menor. Alguns países aqui com sanções parciais, são esses em rosa. Em vermelho, a Rússia cortou completamente a oferta. E em azul não teve nenhuma interrupção. Então, é até importante aqui
para esses países que não são tão envolvidos ali manterem uma certa neutralidade. O custo de energia, o custo de gás natural, o custo de combustível está muito em alta, isso afeta ainda mais. A gente já percebe aqui Espanha com uma inflação de 9%, Inglaterra com 9%, França chegando a 10% de inflação, e grande parte desse movimento, como eu comentei, está aqui, ó, eletricidade, gás e combustível, né, em verde e em rosa. Então é bastante problemático. Nesses momentos, talvez eles tenham que realmente ser muito pragmáticos em fazer vista grossa para essa questão russa. Fato é que para a Rússia, eles vêm escoando a sua produção de petróleo para a Ásia, para a China, para a Índia, né? Eu já comentei aqui também que ele faz isso negociando com algum desconto, né, de $30 para a Índia, $50 para a Rússia. Então, no fim das contas, tudo é interesse econômico. E como que eles vêm fazendo isso? Eles trazem esses navios até alto mar, fazem a distribuição do combustível, do petróleo, para navios desses países que estão fazendo a importação e depois seguem viagem, né? E isso é uma forma de burlar ali alguma das sanções, mas já existe uma previsão de que nós tenhamos queda na oferta do petróleo russo. A justificativa é que, historicamente, nesses últimos anos, todos os países que sofreram sanção não conseguiram manter o seu nível de produção alto, porque eles vão sofrer sanções de equipamentos, sanções de empresas petroleiras que são estrangeiras e atuam dentro da Rússia. Mas eu, em princípio, acredito que um país que tem tanta tecnologia, tanta capacidade industrial, talvez não sofra tanto quanto sofreu a Venezuela, tanto quanto sofreu o Irã. Coisas a se confirmar. Em relação à China, a gente começa a ver aqui que, por ter um excesso de aço nesse momento, os estoques de aço muito altos, talvez eles comecem a fazer um processo de redução do minério de ferro, porque eles não vão precisar de tanto ferro para produzir aço, já que o estoque está alto. E com isso a gente viu aqui o gráfico do minério de ferro, que tinha atingido aqui por volta de $145 algumas semanas, voltando aqui para a faixa dos 128, e acredito que não tem muitos motivos para ter uma forte alta por enquanto. Entra aqui uma questão que eu também venho comentando. Eu devo abrir uma posição comprada em ETF de China, então sem entrar em nenhuma ação específica, mas comprando uma cesta de ações chinesas. E aqui eu queimo minha língua porque eu comentei há algum tempo que eu não compraria nada na China, que era um país comunista, mas o fato é que agora que eu não vejo grande potencial de alta no curto prazo, a China talvez seja o único para a gente conseguir um pequeno movimento de alta aqui nesse momento. Também falta confirmar, ainda não entrei, mas é um movimento que ele quebra aqui uma tendência de baixa que vinha já há algum tempo sendo construída, desde que a China teve ali uma interferência em alguns setores econômicos, e isso gerou uma forte queda no mercado, né? Mas eu acho que agora isso ficou para trás. A China deve ser o único país que vai na contramão da economia mundial nesses próximos meses, e é possível que a gente veja um movimento de alta contra tudo e contra todos. Porém, ainda temos também mais um gráfico mostrando queda nas manufaturas e serviços chineses, e com expectativa de que o PIB chinês volte a cair. Nesse caso aqui, eu também me coloco numa posição de questionar se realmente os chineses não vão conseguir manter um nível de crescimento alto. Novamente repetindo uma informação que eu já falei em vários vídeos. Se a China não consegue crescer pelo menos 5,5% ao ano, ela não consegue absorver uma massa de trabalhadores rurais que migram das zonas rurais para as zonas urbanas. Então, é muito provável que a China vá fazer o que os nossos bancos centrais ocidentais fizeram recentemente. Vá gerar uma demanda artificial, injetar dinheiro na economia, diminuir taxa de juros, estimular a construção civil para conseguir manter, mesmo que artificialmente, jogando o problema mais para frente, um nível de crescimento alto. Isso pode abrir algumas oportunidades, tanto aqui gerais em economia chinesa, quanto aqui no Brasil, para empresas que são exportadoras naturais para a China. E agora, entrando na parte de commodities, a gente percebe aqui, pela primeira vez em bastante tempo, uma linha de tendência de alta sendo quebrada.
mercado aqui em queda. Essa aqui é uma cesta de commodities feita pela Bloomberg, então pega aqui várias commodities diferentes. A gente vê um movimento de queda e olha aqui o volume, como voltou a aumentar. Ele vinha aqui com volume baixo há algum tempo, desde março desse ano, e agora a partir de junho tivemos um forte aumento de volume. Isso indica que tem grandes investidores, grandes fundos vendendo essa cesta de commodities e alguns até antecipando que nós podemos ter atingido um topo, né, um pico aqui das commodities para agora voltar a cair. Se isso acontecer, é muito ruim para o Brasil que é um grande exportador de commodities de todos os tipos, e acho que talvez seja um pouco cedo para falar, mas isso também aqui é fruto desse pânico que a gente viu nos últimos dias, de ânimos aí bastante exacerbados em relação à recessão. Então, eu acho que é bastante provável que a gente faça isso. Eu não estou aqui para ficar fazendo previsão de nada, isso eu normalmente vou reagir, né, a esses dados que estão acontecendo, mas eu já vim alertando sobre esse movimento há algum tempo. Isso permitiu que eu zerasse a carteira americana, zerasse a carteira brasileira antes do forte movimento de queda. E vocês vão ver isso nos vídeos anteriores. Em relação ao cobre, ele normalmente é um grande termômetro da indústria e também um forte movimento de queda. Ele chegou a bater aqui $5 em março desse ano e agora já negocia a 3,80. Então, um país, aqui é um dado interessante, eu não peguei essa operação, eu só lembrei disso bem mais tarde, tive a ideia disso, mas olha a relação do dólar com o peso chileno. Peso chileno aqui começa a sofrer um processo de desvalorização em relação ao dólar quando o cobre cai. Então, por que isso acontece? Porque o Chile é um país que tem a parte da sua economia voltada ali para a exportação de metais, principalmente cobre, e quando o cobre cai, significa que vai ter menos entrada, menos exportação para o Chile, né? Então o dólar se fortalece em relação à moeda chilena, peso chileno. Então olha como é um movimento bastante simétrico, né? Uma correlação negativa. Cobre cai, peso chileno desvaloriza. Alumínio também fazendo esse movimento de queda, mais uma liga metálica importante aqui para antecipar esses movimentos econômicos. E a realidade é que a situação deve começar a se complicar cada vez mais daqui para frente. Deixa eu só ver se tem mais algum gráfico. Acho que esse aqui era o último. E só mostrar agora os gráficos da Bolsa Brasileira, do dólar. Ok, esse aqui é a Bolsa Americana, então a gente vem depois de um forte movimento de queda, né, nesses últimos dias, uma queda de mais ou menos 10%, o mercado lateralizou aqui nessa região, e aqui é onde eu comentei que eu zerei toda a carteira americana. Então por isso que é importante, quem acompanha os vídeos, quem assina a nossa carteira, conseguiu zerar aqui no timing perfeito. Lamentavelmente, eu não peguei esse movimento de queda. A minha estratégia inclui movimentos que você pode ganhar com a baixa, mas não consegui pegar. Achei que não seria um movimento tão rápido, mas de qualquer forma a gente está com 100% de caixa pronto para alocar quando o mercado cair mais. E a região que eu devo começar a fazer novas compras é aqui na faixa dos 3.400 pontos até 3.500. Eu acho que chegando nessa região ela deve dar aqui uma oportunidade de curto prazo para comprar alguns ativos, mas o que é importante a gente considerar de todo esse movimento? Esse gráfico aqui é um gráfico bastante interessante porque ele mostra a quantidade de ações que estão abaixo da média de 50. Então, média de preço dos últimos 50 períodos, praticamente nas mínimas históricas aqui desse modelo de cálculo. A gente percebe que nessa faixa que bateu aqui agora, aconteceu só em março de 2020 e lá para trás em 2008. Normalmente quando ele volta, ele chega aqui nessa região, ele volta rapidamente para cima, porque indica que ficou muita coisa muito barata, muita coisa em queda e já pode começar a mostrar esse movimento mais de clímax do mercado.
Normalmente, para o mercado realmente fazer um fundo, ele precisa ter um movimento de pânico final, quando os vendedores entregam os pontos, acham que não vai mais subir, e ali é a hora que o mercado volta a subir. Talvez a gente já esteja próximo disso, a gente percebe que a tendência desse gráfico aqui é sempre voltar para o ponto de equilíbrio, voltar para a média aqui na faixa dos 50 pontos, e ele está agora em 5,34. A mínima dele foi em 0,90, 0,80. Então é realmente um desvio padrão muito grande e começa a talvez gerar algumas oportunidades de compra. Isso no momento em que a gente viu aqui, por exemplo, algumas empresas que foram o carro-chefe da economia americana nos últimos anos. Olha a Amazon, por exemplo, chegou a bater 190 dólares, ela negocia hoje a 108, uma queda aqui de quase 50%. Apple chegou a bater 180 dólares, negocia hoje a 136, 25% de queda. Mesmo patamar que era negociado aqui em 2021. Então, isso vai naturalmente, possivelmente, voltando a atrair novos compradores. Eu acho que ainda tem espaço para cair. Se cair mais, é bem possível que a gente tenha aí a oportunidade da década de comprar algumas ações de excelência a preços muito baixos. Mais uma vez, não acho que seja hoje ainda esse momento. Eu acho que é como se o mercado tivesse ali numa corrida de cavalo e o cavalo está extremamente ansioso para começar a corrida, ansioso para abrir a porta. Se você já viu isso em filme, você vê que o cavalo fica acelerado ali, fica trompando na porta. Eu acho que a gente está nesse momento, mas ainda não é o momento da largada. Acho que ainda tem mais espaço para cair, mas caindo mais e confirmando realmente esse movimento, eu acho que faz bastante sentido encher o carrinho de bolsa americana em empresas que são historicamente muito caras. E nas próximas semanas, provavelmente, a gente vai comentando um pouco mais sobre isso. Em relação à bolsa brasileira, nós tivemos um movimento que lá em junho do ano passado, quando começou o assunto do teto de gastos, marcou o topo da bolsa brasileira. Nós caímos 23% desde então. Estamos testando aqui uma zona de suporte importante na faixa dos 100 mil pontos, mas, mais uma vez, zona de interesse aqui para mim passa a ser na faixa dos 92, 93 mil pontos. Então, teoricamente, a gente pode ter aí ainda mais uma faixa de 7% de queda. A economia mundial está num momento complicado, a economia brasileira, eu acho que ainda não está precificado o risco político, o risco eleitoral, não está precificado uma possível recessão um pouco mais intensa. Eu entendo que o mercado, de um modo geral, está num processo de negação. Tem muita coisa ruim para acontecer, apesar da economia brasileira da bolsa brasileira estar muito barata. Eu quero até abrir um gráfico aqui para que vocês vejam isso na prática, né? Eu achei que eu tinha até incluído isso. Olha mais esses dois gráficos. Pronto, desculpa a demora. Olha, isso aqui é a média da Bolsa Brasileira nos últimos anos. Ela negocia aqui por volta de 11 vezes lucro, né? E agora ele está negociando a 6 vezes e meia, né? 6,5 vezes lucro. Muita gente vai argumentar que isso aqui acontece em função desse pico das commodities. Então, as empresas de commodities brasileiras, por estarem negociando com as commodities nas máximas, elas passam a ter muito lucro. Então, essa relação de preço da ação e lucro fica distorcida. Então, por isso que está levando tanto para baixo aqui. Esse é um argumento que eu acho bastante válido, mas ainda assim mostra que nós estamos muito barato. O problema é, se isso começar a voltar para cá, porque o lucro das empresas diminuiu,
e não porque necessariamente ela está barata, né? Vai ser um problema. O que está barato agora talvez fique ainda mais barato. E essa é a grande dúvida do mercado. Aqui, por exemplo, a gente já começa a ver ciclo de expectativa, né, futura de empresas domésticas negociando também bastante abaixo da média aqui de 16 vezes lucro. Aqui excluído bancos, isso sobe um pouquinho para 16 vezes lucro, mas a média sobe para 22. Então a gente percebe que realmente, quando a gente considera que aqui é a média, nós temos um primeiro desvio padrão para baixo e um primeiro desvio padrão para cima, teoricamente a gente pode já estar próximo de um segundo desvio padrão. E estatisticamente, o movimento do mercado sempre tende a voltar para a média. Se ele sobe muito, ele volta a cair, se ele cai muito, ele volta a subir. Por que isso? Porque naturalmente, quando cai muito forte, você volta a ter compradores interessados, né? E aqui é um raciocínio simples. Se você tem lá um celular de 10 mil reais e de repente a gente entra em crise, esse celular começa a cair para 8 mil, para 7 mil, para 5. Mesmo em crise, se ele cair para R$ 1.000, você vai comprar, você vai aproveitar essa oportunidade. Então o raciocínio um pouco é esse. Chega um ponto que as empresas começam a negociar múltiplos tão baixos, elas estão tão baratas, que mesmo aqueles compradores menos interessados voltam aqui para o mercado. Eu acho que para isso acontecer, a gente vai depender de entrada de estrangeiros, e os estrangeiros saíram recentemente da nossa bolsa, né? Tem muita crise política aqui no Brasil, e é muito provável que eles voltem só depois das eleições, quando o mercado já tiver um pouco mais calmo. Ainda assim, é algo que chama atenção, né? Eu não vou antecipar nada, o meu raciocínio aqui não é um raciocínio de value investor, que quer comprar o mais barato possível. Eu não quero comprar nada caindo muito forte. Então, nesse momento, eu tenho 100% de caixa na carteira e liberdade total para voltar a alocar em ativos que me parecem interessantes. A gente já tem algumas empresas, inclusive que nós tínhamos na carteira, que eu acho que estão em momentos históricos, né? Caso da Prio, algumas empresas de setor de frigorífico, né? BIF3, JBS. Não acho que seja entrada agora para o meu raciocínio, pelo menos, mas são empresas para ficar de olho, né? Empresas que estão muito baratas. BTG, BPAC 11, enfim. Aos poucos eu devo voltar a alocar, mas eu acho que as grandes oportunidades, ainda que o mercado americano entre em crise, entre em recessão, estão nos Estados Unidos. São empresas fantásticas. Eu acho que as empresas que estão em alta agora são normalmente aquelas empresas de setores defensivos, mas não são esses setores que vão dar as grandes tacadas para esse próximo ciclo de alta quando vier. Acho que essas são empresas para fundos que são obrigados a ficarem posicionados, e aí eles se posicionam nas empresas que ou vão cair menos ou que talvez fiquem laterais ali. O nosso objetivo não é esse, a gente não precisa ficar alocado. Então eu vou simplesmente aguardar que o mercado volte para um movimento de alta e aí sim voltar a alocar. Para os assinantes da carteira, já se preparem, porque as grandes oportunidades agora vão ser, no primeiro momento, oportunidades de curto prazo e oportunidades em mercado futuro, né? Seja ali operando vendido, operando comprado, em tanto bolsa brasileira quanto bolsa americana, mas bolsa americana tem muito mais ativos para a gente negociar. Vou ficando por aqui, o vídeo se estendeu um pouco mais, mas foi uma semana bastante interessante, embora não tenha feito quase nada, nenhuma operação, aliás. E já começo a ficar de olho em algumas oportunidades nesses mercados aqui que eu comentei. Oportunidades de curto prazo e oportunidades em mercado futuro. Boa semana e até o próximo vídeo.